Querida irmã, querido irmão em Cristo, o tema hoje ele não é das coisas mais simples não. O versículo em si, os dois versículos falam a mesma coisa, é fácil, mas as consequências não são tão simples. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, vai dizer: nasci nu, peladinho, sem nada, e sem nada vou morrer. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve ao amigo Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, os versículos 7 e 8. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Eu tenho dificuldades com a tal da herança. O que eu já vi de famílias na minha vida pastoral brigarem por herança, enquanto pai e mãe estão vivos, irmãos e irmãs se entendiam perfeitamente. Quando os dois vieram a falecer, quando os dois bateram as botas, aí começava a briga por causa da herança. É muito, muito triste ver essa realidade. Mas essas brigas mostram muitas e muitas vezes onde está o coração das pessoas. Se está amarrado no dinheiro e no desejo de ter cada vez mais, ou se está amarrado em Deus. Eu acho que nós, como cristãs e cristãos, temos clareza de que o nosso coração deve estar amarrado, deve estar preso, abraçado em Deus. Mas se ele estiver amarrado, preso, abraçado em outras coisas, então nós precisamos reavaliar a nossa vida de cristã e de cristão. Jesus diz lá no evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui Jesus está mostrando claramente que são pessoas que querem cada vez mais e mais e não conseguem ter o seu coração amarrado em Deus, mas o coração amarrado ao dinheiro, à ganância de ter cada vez mais. Também é necessário discernir o que vai no nosso coração, quais são os desejos do nosso coração. O nosso desejo é ter cada vez mais ou o nosso desejo é poder ajudar cada vez mais? O dinheiro em si não é coisa do demônio. É como nós usamos o dinheiro na nossa vida. É como nós nos comportamos com o dinheiro que temos. Tem gente que tem muito dinheiro e não sabe se comportar com esse muito dinheiro que tem. E quer cada vez mais. E tem gente que não tem quase nada. E é um exemplo de vida. Mas também eu conheci na minha vida pessoas, poucas pessoas, mas pessoas que tinham muitos bens e colocavam esses bens a serviço de outras pessoas, através, muitas vezes, da comunidade de fé onde participavam. Nunca vou esquecer de um homem, o nome dele é Schmidhals. Ele foi presidente da Mannesmann, em Belo Horizonte, quando meu pai era pastor lá. Era um homem muito rico. Era impressionante como ele ajudava pessoas menos favorecidas. Também em nossa comunidade conheço pessoas que têm muito dinheiro e que colocam parte desse dinheiro a serviço para ajudar outras pessoas. Jesus, ele sabe que nosso coração tem uma tendência muito grande a se amarrar, a se abraçar ao dinheiro. Mas Jesus também sabia que existem pessoas que conseguem
administrar bem os seus bens. O próprio Jesus era bancado por mulheres muito ricas, muito ricas. Está lá em Lucas capítulo 8, os 3 primeiros versículos. Essas mulheres colocavam os seus bens a serviço do Evangelho para sustentar o ministério de Jesus com seus 12 discípulos e com certeza com muitas outras pessoas, porque Jesus não estava, quase nunca ele estava somente com seus 12 discípulos. Eram mulheres muito ricas e que eram capazes de compartilhar do muito que têm para ajudar outras pessoas. Nunca vou me esquecer de uma história de uma irmã que chegou e contou às crianças que tinha 50 balinhas e que eram 10 crianças, perguntou: quantas balinhas cada uma de vocês precisa? E os bons em matemática logo responderam: 5. Aí ela disse: não é isso. Não é dividir que é o correto e o justo, mas é compartilhar segundo as necessidades um do outro. Uma criança pode ter a necessidade de 7, 8 balinhas, a outra apenas de 1 ou 2, porque não gosta da balinha. Aqui faz uma grande diferença. O senso de justiça passa pela necessidade de cada um. Assim também eram divididos os bens na primeira comunidade cristã, Atos capítulo 2, segundo as necessidades das pessoas que participavam da vida da comunidade. Todo mundo entregava os seus bens para que os discípulos os administrassem. E os discípulos repartiam segundo a necessidade de cada um. Que a gente possa dar uma avaliada no nosso coração, onde ele está amarrado. Se ele estiver amarrado firmemente em Deus, então não há problema termos um dinheirinho a mais e com isso ajudar outras pessoas. Mas se você tem o seu coração amarrado no dinheiro, então é bom reavaliar. E eu não vou colocar aqui situações para você poder avaliar. A sua consciência já o acusou caso você esteja com o coração muito amarrado no dinheiro. Mas reflita sobre isso. E caso tenha bens a mais do que a maioria das pessoas, então compartilhe para saciar as necessidades das irmãs e dos irmãos com quem você convive e que tem muito pouco. Um beijo no seu coração.